Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Paulo Tarasiuk e quero dar continuidade às nossas meditações na palavra. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre um tema vida eterna. Tá? Vamos ver se eu consigo falar bastante hoje, porque tem algumas coisas sobre a vida eterna que às vezes passam desapercebido e a gente não tem uma revelação adequada sobre isso. Mas vamos estar falando. Eu quero começar com uma leitura no livro das Epístolas de João, primeiro capítulo, versículo 1, versículo 1 a 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Existem muitas coisas aqui. Esse é um texto muito profundo. Aliás, tanto as epístolas de João e do apóstolo Paulo são muito profundas, porque ali trata de revelações grandes. E Paulo, ainda que não conviveu com Cristo, ele teve tudo aquilo que ele falou por pura revelação. Eu falei em estudo passado sobre revelação, como é importante. A revelação não vem do nosso entendimento, porque eu analiso tal coisa, raciocínio e tiro conclusões. Isso é a forma humana de nós agirmos, né? Então nós aprendemos as coisas, nós estudamos, fazemos primário, ginásio, colégio, faculdade, tá? E inclusive até mesmo fazemos faculdade de teologia. Sou formado em teologia e posso testificar de que proveito espiritual pouco teve. Pouco acrescentou na minha vida. Teve conhecimento. Porque a teologia ela não pode te trazer revelação. A teologia ela pode simplesmente, né, te dar fatos, né, fatos históricos, né, os detalhes, né, de cada livro, a época que foi escrito, do que ela se refere, como que era isso, como é que é aquilo, como é que a história ocorreu. Mas nós sabemos que a Bíblia foi escrita de forma humana, mas de entendimento espiritual. E que na realidade não é nem entendimento, porque a mente entende. E espiritualmente a gente não entende, a gente é revelado a nós. Nós somos conscientizados, né, com uma das partes do espírito, que substitui, no caso, fazendo uma comparação com a alma, que é mente, vontade e emoções. Nós vamos ter, no lugar da mente, nós vamos ter a consciência, vamos ter a comunhão e vamos ter a intuição. Tá? Num estudo mais para frente, a gente pode analisar da onde eu estou tirando isso. Não estou tirando de nada. A Bíblia mostra todas essas coisas. É que às vezes a gente não enxerga essas coisas, né? Porque tem que ser enxergar pelo Espírito. Mas mostrando, a gente chega também a um entendimento, nem que seja humano, mas não tem como experimentar, viver aquilo se você partir e ficar só na sua mente. Você tem que, a experiência com Deus, Deus é Espírito, importa que nós o adoremos, e Espírito é verdade. Então, o nosso contato com Deus tem que ser totalmente espiritual. A nossa mente não alcança Deus, senão ele não precisava ter colocado o Espírito, renovado o nosso Espírito, né? E que tinha caído, né? E agora ainda mais colocar ainda o Espírito Santo de nós, para que o meu Espírito tenha comunhão com o Espírito Santo, que tendo comunhão com o Espírito Santo, nós estamos tendo comunhão tanto com Jesus quanto com Deus. Então, na pessoa do Espírito Santo, hoje nós temos dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, há ali uma reunião, uma comunhão, né? Isso aí me faz até lembrar de Gênesis, né? Onde está escrito ali, né? Façamos o homem. Quando ele falou isso, parece que estava uma conferência ali entre eles, né?
Eles estavam ali em plena comunhão, um com o outro, os três, em comunhão, os três falando a mesma coisa, falando, façamos o homem. Então, é algo assim que tem que acontecer entre o cristão e Deus. Já não somos mais um, já não sou Paulo, sabe? Cristo vive em mim. Né? Agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então, essa vida espiritual que é difícil às vezes de entender e às vezes também de ser vivida, porque se você não teve revelação do que é ela, você não tem como vivenciar ela todo dia. As coisas que a gente faz não tem valor se não for feita no Espírito, tá? É aquilo assim, importa que o adoremos em Espírito de verdade. Se você tentar adorar na alma, você pode muito, tá? Você vê, minha alma se alegra, né, no Senhor, mas meu espírito, né, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, essa alegria no espírito mostra que há uma comunhão. Eu posso exaltar o Senhor, a alma pode exaltar o Senhor, mas se alegrar é porque você está sentindo a presença dele fluir, tá? Aqueles rios de água viva que tanta gente fala, né? Que flui do nosso interior. Então nós temos comunhão com isso, tá? Mas esse texto ele fala sobre várias coisas muito importantes, muito profundas, né? Ele se refere ali a coisas que eram desde o princípio. Quem que era desde o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está lá no princípio, tá? Deus é o princípio de todas as coisas. Aliás, ele chega a nem ter princípio nem fim. Ele tem um princípio assim no sentido de que não tem nada antes dele, tá? Antes dele não tem nada, mas ele é infinito. A nossa mente tem até dificuldade de entender essa eternidade. Eternidade futura a gente vê, é uma coisa que nunca vai acabar. Tá? Daqui em diante ela vai, não acaba. Agora, uma coisa que vem sem início, a nossa mente, tá? Ela não consegue dimensionar tal realidade. Faz parte. Tá? Por isso que nós precisamos do Espírito, senão nós não podemos nem contemplar Deus. A presença de Deus nós só sentimos, tá? A gente pode perceber algo diferente, mas sentir mesmo o fluir do Espírito tem que ser de dentro de nós. Rio de água viva fluirão do nosso interior, tá? Não é da nossa alma. Esse interior se refere ao quê? Tá? Ao Espírito dentro de nós. Amém? Então, ele fala daquilo que era desde o princípio, que eles ouviram, viu, tá? Os meus olhos viram, com nossos próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então, você vê assim, até um euforismo da parte de João, porque ele está perplexo de algo que ele quer compartilhar, que na realidade ele quer ter comunhão, e se compartilhar conosco é em comunhão. A Bíblia toda foi escrita, tá, de forma em letras, mas aqui que a palavra mesmo nos ensina que a letra mata, quem vivifica é o Espírito. Então, embora está escrito tudo isso tá, de forma humana, mas se nós abrirmos o nosso espírito para entender isso, para recebermos a revelação, trazendo a compreensão dessas verdades, é só assim. Eu lembro quando Jesus falava de... Eu lembro assim, né? Porque eu li, né? Não estava lá com ele, claro. Mas Jesus falando assim, que foi escrito em parábolas para que... O quê? Para que lendo não entendam. Já pensou? Essas verdades maravilhosas, imensuráveis, qualquer um, até o não crente, tá? Lê e entende e tudo mais, não. Tá? Por isso que ele falou muito em parábolas. E por falar em parábolas, o mesmo cristão às vezes não consegue entender. Então, às vezes surgem até compreensões erradas. Por quê? Criam ser até doutrinas, né? E até fundamentam assim, em formar vamos dizer assim, um outro ministério, uma nova igreja, porque então é perigoso isso, é muito perigoso. Tem que ser tudo na revelação do Senhor, senão nós podemos criar
heresias infinitas, tá? Mesmo assim, a gente falando, você, talvez a questão, né, que está me ouvindo, a maioria deve ser, você tem uma experiência com Deus. E se você fala com uma pessoa, você vai pregar até o evangelho para uma pessoa, se Deus não abrir os olhos espirituais dela, ela não consegue aceitar isso, porque é uma historinha da carochinha para ela. Sabe, Deus veio aqui humano para me salvar, sabe? Então, ele se perde nisso, ele não consegue entender. Tá? Só se os olhos dele se abrirem, ou seja, ele tem uma revelação. Revelar é tirar o véu, ou seja, aquilo que te impede de entender é retirado. E como é retirado isso? Quando seus olhos espirituais se abrem, porque as coisas espirituais se discernem, como diz a palavra, né? Se discernem espiritualmente. Então elas são reveladas. Nós temos um discernimento, né? Uma conscientização. Com a nossa mente, nós entendemos, raciocinamos e tiramos conclusões. Com o nosso espírito, nós temos uma faculdade chamada consciência. E a consciência, você toma consciência das coisas, porque você entende, de repente, aquilo ali, do nada. Não é fruto do raciocínio, mas é de revelação. Então, quando nós exercitamos nosso espírito, tá, nós podemos estar exercitando essa parte que é responsável, né, da revelação, que é o quê? A consciência. Tá? Algo foi revelado e nós tomamos consciência daquilo. Não foi escrito. Para nós entendermos um pouco isso, às vezes é difícil, né? É que eu falei, eu fiz faculdade, mas eu, sinceramente, foi bom para completar coisas humanas, materiais. Mas, espiritualmente, sinceramente, eu não posso dizer que acrescentou muito. Tá? Mas é importante que a gente entenda que a letra mata, é o espírito que vivifica. Então, a letra, né, a palavra escrita, se ela não for entendida, revelada, conscientizada, discernida pelo Espírito, cria-se muita bagunça aí, tá? E é o que a gente mais vê, né? Então, nós temos que estar, porque existe uma harmonia, tá? Se eu sou cristão, eu posso ainda não ter revelação de uma coisa que você tem, mas, no fundo, ela se encaixa com o que eu vivo. Se eu vivo Cristo, aquilo vai se encaixar. Talvez eu não tenha entendimento. Você pega um bebezinho, ele não entende nada da vida humana, mas dele é a vida humana. Tá? O cristão também é vida espiritual, mas dele é um bebezinho. Tá? Tanto é que Paulo fala, pelo tempo já devia ser mestre, mas, no entanto, necessitais de leite racional. Eu não posso nem dar uma coisa mais forte, porque você ainda não tem revelação disso. Você não tem discernimento, não foi conscientizado. Então, aqui nesse texto, eu pretendo falar mais coisas que estão embutidas aí, que agora não é conveniente para mim, porque eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero estar falando com vocês sobre vida eterna. Vida eterna é o tema dessa meditação de hoje, sobre vida eterna. O que é a vida eterna? Como é que ela é percebida e como ela funciona na nossa vida? Nós temos que ter alguns conhecimentos importantes para que nós possamos ver o que é essa vida e saber como lidar com essa vida. Tá? Na realidade, a vida eterna, ela vai muito além do que aquilo que simplesmente a gente pensa. Tá? É uma promessa de Deus. Em 1 João 2, 25 diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Talvez você fale, nós vamos viver para sempre. Eu concordo com você, não deixa de ser verdade. Mas por quê? Por que você vai viver eternamente? Porque você recebe uma vida que a natureza dela é eterna. E quem é eterno? Quem é que estava desde o princípio? Tá? Ou até mesmo antes das fundações de tudo, né? Do mundo. Aonde que está? Onde que tem Deus que não tem princípio nem fim? Então você percebe que essa vida que nós recebemos é a vida espiritual. Tá? A palavra nos ensina que a vida da alma é mencionada como psique, a vida psique, que é a vida da alma. Tá? Nós temos uma vida física também, tá? E temos agora a vida espiritual. Essa vida espiritual é a vida zoe, né?
Inclusive, tem um versículo que Jesus fala, o motivo para qual ele veio. Ele veio para nos trazer a vida, ele veio para nos salvar e nos dar vida, tá? E vida abundante. Mas o que acontece? Eu não sei bem onde surgiu isso, talvez naquela década que surgiu o Evangelho da Prosperidade, e que eu pessoalmente não gosto, porque persevera até hoje e deturpou muitas coisas, porque esse versículo, por muita gente, é entendido como eu vim para ter uma vida e vida abundância, ou seja, vim para dar vida para vocês, e vocês vão ficar ricos, porque eu vou abençoar vocês, e vocês vão transbordar. Isso não é muito compatível com o que a palavra diz. Deus não quer enriquecer? Quer, não tem problema nenhum, mas ele não veio para isso. Senão Abraão teria sido riquíssimo, Jacó teria sido riquíssimo, todo o tempo eles passaram fome, passaram necessidades. Tá? O apóstolo Paulo, ele não tinha. Ele, para sobreviver, ele tinha que fabricar tendas, e vivia da venda dessas tendas para sobreviver. O apóstolo Paulo, talvez um dos homens de maior revelação dentro das Escrituras. Mas o que significa isso? Que isso não é o foco principal. Não é. Você vê, Jesus chegou um homem muito rico e queria ser um dos seus discípulos. O que ele falou? Tá? Vai, vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. A palavra de Deus nos ensina para não juntar tesouros na terra, mas para juntar tesouros no céu. Mas porque a gente não anda 100% do Espírito, e sei lá quanto cada um anda, tá? Nós temos ainda muito forte a visão humana. A visão humana é o quê? É trabalhar para conquistar as coisas, correr atrás, porque eu tenho que pensar no meu futuro, eu tenho que dar escola para o meu filho, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. São preocupações humanas. Deus não tem essa preocupação. Ele até fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Está necessitando apresentar a Deus orações e súplicas. Não é isso verdade? Pelo contrário, diz para não ajuntar tesouros no céu. E você vê que isso aí o homem nunca está saciado. Tá? Eu não vou falar em valores, porque eu não sei quanto tempo, nem se vai mudar moeda amanhã, depois, não sei. Tá? Mas enfim, tá? Eu tenho um montão de dinheiro, eu nunca estou satisfeito. Eu acho que é pouco, que eu quero mais, eu preciso de mais. E vai juntando. Você nunca está satisfeito. Isso chama-se ganância. Tá? Às vezes revestida de preocupação pelo futuro, mas você quer ter mais, quer ter mais. Você compra um carro, não basta ter um carro, você quer um carro melhor. Aí depois você quer um carro zero, mas um carro zero 1000, eu quero outro carro, eu quero. E você vai querendo, você quer roupa, você quer isso, você quer aquilo. Então, tudo isso são coisas ilusórias, né? São concupiscências que a gente dos olhos. A Bíblia fala, são concupiscências dos olhos. Você vê e quer. E você deseja ter a concupiscência da carne também. Então, da mesma forma, a nossa vida humana ela é envolvida por tudo que é humano, que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a vida caída do homem e que é guiada pelo diabo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Você vê, a palavra de Deus diz para nós ajuntarmos tesouro no céu. E ali ele falou para aquele cidadão lá, falando assim, e terás um tesouro no céu. Não só isso, tá? O próprio em Coríntios, o apóstolo Paulo fala para que trouxesse, né, as nossas ofertas, né, para que haja mantimento na casa do Senhor. Tá? As nossas contribuições para que houvesse mantimento na casa do Senhor. O que era isso? Para que não falte comida, necessidade, que nenhum irmão passe necessidade. Sabe? Imagina você, tá? Eu de vez em quando, não. Reparte o que é seu com necessitado. Nós vimos esse exemplo. Sabe? Na Bíblia o tempo todo, de verdadeiros cristãos, mas nós não podemos, às vezes, né, para acalmar a nossa consciência, né? Então, eu dou uma oferta, o irmão está necessidade. Não, isso tem que ser um hábito constante na vida de todo cristão. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Isso, ele agrada tanto que ele diz que você fazendo isso, você vai juntar tesouros nos céus. Querido, tá? A palavra de Deus fala sobre obras
tá, que vão ser colocadas diante do tribunal de Cristo, tá, e as obras que foram feitas de feno, palha e madeira, ou seja, de forma coisas humanas, tá, sem o princípio original do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, o que representa isso? Nada. Vai ser provado no fogo, vai queimar, não sem nada. E o tal será salvo como que pelo fogo. Tá? Olha que tem coisas que depois a gente vai comentar que é o que vem depois. E o que isso pode fazer muita diferença. Talvez se você soubesse, tivesse consciência disso, você trataria das coisas espirituais de forma mais carinhosa, sabe? De mais focada, porque é ela que vai te levar ao objetivo que você deseja. Tem gente que acha que aceitou Jesus Cristo, foi salvo, e agora é só curtir a vida, ainda ele vai, só falta dizer que ele tem que te dar, abençoar, sabe? Aquela palavra que está escrita, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ela é usada errada, gente. Vai ver no original grego, ali é vida zoe. Vida zoe, sabe o que é vida zoe? É a vida de Deus. Então, ele está dizendo ali que ele veio para nos dar a vida de Deus, uma vida espiritual, e ele quer abundantemente que nós tenhamos ela em abundância. É isso, tá? Às vezes eu pergunto, mas para que Jesus veio? Muitas pessoas falam, não, veio para nos salvar. Não é. Não é. Ele fala assim, eu vim para que tenham a vida de Deus. Eu vim para te dar vida. Vida zoe, a vida espiritual. Aí você fala, mas ele não morreu na sua para nos salvar? É, porque ele não poderia te dar sem antes resolver esse problema. Mas a finalidade não é a salvação. A salvação é o meio para que ele possa estar habitando dentro de você. E você possuir Deus dentro de você. Então, nós somos tão, às vezes, egoístas, que nós queremos só essa parte. Porque agora, beleza, não vou mais para o inferno, ainda diz que eu vou ser abençoado, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou ser abençoado. Meu Deus do céu, é para isso que você dá o dízimo? Então, desculpa, porque não é isso que diz as Escrituras, não. Não é isso que diz a Escritura. São mais interpretações. Talvez você vai se ofender com o que eu estou falando, tá? Mas se você ficar comigo outras vezes, eu vou te mostrando tudo dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Depois você vai ver e vai dizer. Aí você manda um comentário aí e diz, ó, tá errado isso aqui. Vamos conversar? Tá? Porque é muito importante a gente entender. Tá? A questão de viver no Espírito é muito importante. Porque o cristão, ele não sabe viver no Espírito. Ele recebeu essa vida, o seu Espírito foi regenerado, tá? E o Espírito Santo veio habitar, tornando-nos uma nova criatura. Então, as coisas velhas já passaram. As coisas do homem, de correr atrás disso, daquilo, do que comer, vestir. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que parar, mas você quer ver um exemplo? Que basicamente foi isso que Deus fez. Quando tirou do Egito, tá? E tem muito cristão ainda que está preso com saudades das cebolas do Egito, ele está comendo aquela cebola ainda, ele te leva, tá? Tem que ter um mar, você tem que atravessar o mar, porque senão você tem que ficar muito afastado, e depois as águas tem que fechar, porque a tendência é voltar. Então tem que complicar a tua vida, porque senão você, quando eu digo você, eu digo a mim também, tá? Nós temos, pela nossa natureza humana, a gente quer um monte de coisas humanos, sabe? E do sistema. Tá? O Egito demonstra um sistema que nos escraviza. Você ganha salário? Você tem certeza que ganha salário? O que é o seu salário? Sabe? É para comer, para viver. Então, isso aí é uma escravidão. Nós trocamos a nossa vida, as nossas horas de trabalho, cada vez se trabalha mais, cada vez se exige mais, e senão você perde o emprego, e aquele medo de perder o emprego, lá do outro lado, no deserto, vamos dizer assim, o que você ia comer? O maná. Mas, e se eu tivesse com fome? Pode comer à vontade. Ele falou, come tudo. A única coisa que ele fala para você, não deixa sobrar nada. Opa, já pensou? Então, Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Sabe, se você crê em Deus e vive a vida espiritual, nós temos suprimento na vida espiritual para tudo, não vai te faltar nada, mesmo para pagar uma conta.
Não vai te faltar nada. Agora, você tem que confiar em Deus, a ponto de não deixar para amanhã. Ele fala, come tudo, não deixa para amanhã. Por quê? Porque senão a gente confia. Se eu tenho dinheiro guardado, tá tudo bem. Se Deus não abençoar esse mês, mas tudo bem, eu tenho um dinheiro lá guardado, dá para ir levando. Opa! Então você vê como é a nossa cabeça, tá? Nós nascemos espiritualmente, que vamos viver uma vida cristã, mas preso ao mundo. Porque do suor do seu trabalho comerás, né? Tá? Olha o homem caído. Do suor, você é caído? Ou o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus? É o quê? O que você crê? Naquele versículo que fala do velho homem ou do novo homem? Então você percebe que a nossa mente ainda não está renovada. É lógico que nós estamos crescendo. Então, muitos não entenderam ainda isso e muito menos confiar a tal ponto em Deus de vivenciar isso. Por quê? Porque suas mentes ainda não foram renovadas. Né? Nós diz que a nossa mente tem renovada a cada dia. Tá? A gente tem que renovar ela por quê? Porque ela está cheia das coisas que presas ao mundo, os conceitos, e o medo de morrer de fome, e o medo de não ter onde dormir, e o medo de não ter, sabe? Aí você vê o outro com carro, o que eu não tenho, sabe? Você até cobra de Deus essa coisa. Gente, né? Aquele negócio, o apóstolo Paulo não disse nada disso. Mas, enfim, né? Eu quero falar sobre essa vida que você tem. Assim como um bebê, você nasce, tá? Mas dá para comparar a expressão da vida humana num bebê, como a expressão da vida em mim, que eu tenho agora? Ele não fala, tá? Ele só come para sobreviver e ainda tem que pôr na boca dele, porque ele não é capaz nem de pegar para colocar na boca. Assim é o cristão. Ele não sabe de pegar o alimento espiritual para comer. Se Deus não colocar na boquinha dele, ele até morre. Tá? Mas tudo bem, é uma vida recém-nascida, tá? Mas você precisa crescer. Tá? A Bíblia fala sobre crescimento espiritual. Nós temos que crescer. E só vou dizer uma coisa, nós temos poucos anos de vida. Ainda falta 40. 40 anos? 40 anos foi ontem. Tá? Quando eu olho para trás, 40 anos, se fosse só 40 anos que tinha passado, estava bom. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que saber discernir o que é espiritual e o que não é. Sabe? E nós temos que fazer essa transição, confiando cada vez mais. Mas isso, como que se faz? Renovando a nossa mente, no espírito. Tá? Pela transformação da nossa mente. Pela renovação da nossa mente. Tá? E isso é pelo fluir do espírito. Então, essa vida eterna, deixa eu falar aqui, né? Então, você vê. Então, é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para que o vosso gozo... Quem João está falando ali? Tá? A Bíblia mostra que a vida eterna está em Cristo Jesus. Tá lá. Essa é a promessa, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí que eu estou bagunçado aqui. Lá. O que é desde o princípio, deixa eu ver se eu não coloquei o versículo. Sim, 1 João 2,25 aqui. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tá? E aí tem vários versículos, se eu ficar lendo aqui vai tomar muito tempo. Diz que a vida eterna é essa, é Cristo Jesus. Então, eu tenho vida eterna, sabe por quê? Porque aquele que é eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vieram habitar dentro de mim. Então, eu tenho a vida eterna de Deus. É isso que eu tenho. A gente fala vida eterna, simplesmente vida eterna, parece que então é só questão de viver eternamente. Não. Isso é consequência, porque eu tenho a vida Zoe dentro de mim. Eu tenho a vida de Deus, que é eterno dentro de mim. E se eu vivo nessa vida, então eu vou viver eternamente. Isso é um conceito muito importante, porque isso faz muita diferença no teu caminhar diário em Cristo. Veja bem, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas você vê, se Jesus só tivesse morrido pelos nossos pecados, nossa, não vale nada. Não vale nada. Porque ele morreu pelos pecados de todo mundo, dos incrédulos também. Mas o que acontece
o que acontece quando nós aceitamos Jesus Cristo? Nós nascemos de novo, não é verdade? Então nós temos uma nova vida. Então o que significa o quê? Quando nós aceitamos Jesus, nós confessamos o nosso pecado. E a palavra nos diz que quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, todos os nossos pecados antes cometidos são perdoados em Cristo Jesus. E os futuros? O Senhor morreu por nós pelos pecados que nós cometemos no passado, cometemos no presente e iremos cometer no futuro. Então, beleza, estamos tranquilos. Não é bem assim. Jesus morreu potencialmente por isso. Percebe? Então, nós precisamos entender essas coisas importantes. Então, nós precisamos entender essas coisas tão importantes na nossa vida. Nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos os pecados passados perdoados. Mas e os presentes? Né? E o presente, como é que fica? Veja, a palavra de Deus diz, aquele que confessar os pecados, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós precisamos entender isso. Que se nós não confessarmos, apesar dele ter morrido por eles, é a mesma coisa do cristão, do incrédulo que não aceitou Jesus. Jesus pagou o pecado dele, mas ele não usufrui disso. Então, no nosso dia a dia, nós temos que confessar os nossos pecados. Todo dia a gente tem que confessar, ou mesmo que se você perceber que cometeu alguma transgressão, algum pecado naquele momento, o que você faz? Você já peça perdão, arrependa dos seus pecados. Tá? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, você vê, é uma coisa contínua. Então, por toda a nossa vida, a não ser que a gente chegue à estatura de varão perfeito, aí você não peca mais. Aí não vai ter necessidade de pecar, de pedir perdão. Quando nós estivermos no céu, nós não vamos mais pecar. Se nós não vamos mais pecar, não há necessidade mais de pedir perdão. Mas enquanto tivermos a vida humana aqui conosco, tá? Nós temos que... É ela que peca. Quando nós nos inclinamos para a carne, por quê? A alma e o corpo estão contaminados pelo pecado. Então, quando nós vivemos pela carne, nós cumprimos as concupiscências da carne e pecamos. Então, nós temos que pedir. O que nós precisamos entender com isso é que qual a importância de vivermos no Espírito. Viver no Espírito não é uma coisa fácil. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 9 anos de idade. Eu só pude ser batizado nas águas aos 12, por causa que a localidade lá que eu pertencia, eles não aceitavam batizar com menos de 12 anos. Então eu tive que esperar. Mas com 14 anos, eu agradeço muito a Deus pela minha vida, porque aos 14 anos eu já era professor de escola dominical. E professor de escola dominical de uma classe de 18 a 25 anos. Como que eles iam atender um garoto, um adolescente de 14 anos? Mas eles entendiam. Por quê? Porque quando você tem o que passar espiritualmente, todo mundo quer, todo mundo precisa. Um alimento espiritual, todo cristão precisa. Eu recebo um alimento espiritual de uma criança. Se ela passar para mim, tiver condições de passar um alimento espiritual, eu reconhecer que é de Deus, não estou nem me preocupando com a idade dela. Tá? O duro é quando você vê velhos falando besteira, ensinando até coisas erradas. Por quê? Porque não tem a sabedoria de Deus. Não tem a sabedoria de Deus. A gente precisa aprender a ter a sabedoria de Deus. Essa questão de vida não é fácil. Não é fácil. Porque requer revelação. A palavra de Deus não é para a gente ler e entender. Não é assim que funciona.
Você entende ela intelectualmente, sabe? No raciocínio humano. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ó. Não é se aprende espiritualmente, se entende. Não, é discernimento. Discernimento você precisa ter ou não ter. É que nem a revelação. Ou você tem ou não tem. Então, quando uma coisa que estava oculta, que você não tomava consciência disso, não percebia, num momento que é retirado o véu, isso é revelar, tirar o véu, você passa a ter revelação, compreender. Apocalipse chama-se revelação, não é à toa, né? Porque vai entender aquilo ali, né? Só com muita revelação. Muita revelação, senão a gente cria um monte de heresias em cima daquilo. Então, nós temos que chegar em espírito e em verdade diante da palavra de Deus. Se a gente não chegar só com a nossa mente, nós podemos aprender um monte de coisas que qualquer humano que estudasse a Bíblia poderia aprender. Mas aquela realidade que é alimento espiritual, que realmente nos alimenta, que faz o nosso espírito crescer, só com revelação. Eu tive uma experiência de revelação que Deus apareceu numa madrugada, primeira, por volta assim, das 2 horas, ele ficou 3 meses e meio falando ali comigo, todo dia. Tá? E ele foi me ensinando, ele chegou e falou, eu vou te ensinar a andar no Espírito. Eu já era pastor, tá? Eu tenho 41 anos de pastor, eu já era pastor quando eu recebi essa visitação do Espírito Santo ali comigo. E ele me ensinou tantas coisas, e quando ele deu o desfecho no último dia, aí é para mostrar, é revelação, não tem jeito, tá? É uma coisa longa, quem sabe um dia eu tiro só para contar isso aí para os irmãos, para a gente poder desfrutar junto. E são coisas sensacionais. A minha vida realmente mudou, é um divisor de água do que eu era um cristão antes do que eu sou hoje, sabe? Não que eu sou perfeito, não que eu sou totalmente maduro, não, mas o foco das coisas mudou. O foco é outro. Eu posso crescer muito espiritualmente, depende de mim, porque o que eu vejo é que como eu não tinha essa revelação, eu queria crescer espiritualmente, mas eu queria crescer através de, às vezes, obras que Deus não recebe, sabe? Se você fizer algo a Deus pela tua alma, Deus não tem como receber aquilo, Ele é Espírito, e importa que o adoramos em Espírito, tudo que a gente fizer tem que ser em Espírito. Tá? A minha alma se alegra, né? minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra. Alegra é relacionamento, tá vendo? Então, esse relacionamento que vem da comunhão do Espírito Santo com o meu espírito, que é a mesma comunhão que eu devo ter no espírito com o meu irmão, não é eu estar junto com o irmão, vão lá numa festa, ou mesmo festa dentro da igreja, comemoração, alguma coisa. É bom, é uma certa unidade, e é bom que os irmãos vivam em união, tá? Mas isso não edifica o espírito, edifica a alma, edifica o espírito. Às vezes edifica até quando tem comes e bebe, não vai acrescentar no espírito, mas na carne acrescenta bastante, não acrescenta. Tá? Então não pode fazer, podemos sim, lógico, não podemos e devemos fazer, mas o mais importa é que tenhamos uma comunhão vertical com Deus e uma horizontal com os irmãos. Sem essa comunhão horizontal, nós não temos a igreja. A igreja é um corpo de Cristo. Lembra, não é físico, é espiritual. Não é uma reunião juntas, tá? Eu posso estar em espírito com Deus, como eu posso estar em espírito com o irmão, até quando eu estou orando por ele. Então você vê, não necessariamente tem que estar ali junto. Mas quantas vezes, sabe, eu lembro uma vez eu abracei um irmão, o irmão chegou e falou assim, nossa, eu sinto o teu espírito no meu espírito. Isso é gostoso, quando você sente o espírito do teu irmão em você. O teu espírito está tendo uma comunhão um com o outro. Isso não dá para ser humanamente, sabe, de forma na alma.
A alma tem a comunhão dela, mas não tem mérito nenhum, vamos dizer assim, para Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento. Então a salvação é fruto, a eternidade, né, que nós vamos ter, ela é fruto de quem aquele é eterno que está dentro de nós. E quanto mais ele cresce, melhor nós vamos viver essa eternidade. Embora nós já a tenhamos, tá? Mas ela vai ser expandida de uma forma espiritual muito grande dentro de nós. Então, aceitar Jesus como Salvador é agora como você vai ser lá. A Bíblia fala de 4 tipos de relacionamento com Deus. Tá? E dependendo de qual desses tipos que você você vai ter um nível diferente. Tá? Vamos ver aqui, humanamente falando, né? Eu tenho um relacionamento com minha esposa muito diferente do que eu tenho com meus filhos. Não é? E dependendo da idade que eles têm, se ele é um bebezinho, eu tenho um relacionamento no nível. Se eu tenho o meu filho mais velho, tá? Eu tenho filho de 40 anos. Então, eu tenho um relacionamento hiper maduro com ele, humanamente falando. Tá? Se eu tenho um adolescente, é um outro relacionamento. Então, percebe que cada nível de crescimento você tem um relacionamento, no caso humano e também espiritual. E esse relacionamento que é a melhor parte, né? Porque o que nós queremos alcançar? A estatura de varão perfeito. Poxa, e a estatura de varão perfeito, o que vai ganhar? O prêmio da vocação, daquela corrida que Paulo comenta. Eu vou correndo com o alvo o quê? Para o prêmio da minha vocação. Então, o que nós estamos buscando? Eu acho que todo cristão almeja ser esposa de Cristo. Não é verdade? Mas nem todos serão esposa. Até porque não vou entrar em detalhe de Apocalipse agora, mas só você vê que vai ter, enquanto vai estar havendo a núpcias, né, do Cordeiro, vai ter gente aqui na grande tribulação cristão, tá? Que se negar a Cristo, ou seja, quem vai negar é porque já crê em Cristo. Então, se negar, vai ser degolado, como dizem lá no final de Apocalipse. Então, olha a situação, mas é cristão, é salvo. Tá? Vai para a eternidade, tem a vida eternidade, mas tem níveis diferentes. Mas só para a gente analisar isso aí um pouco, para a gente ver o quanto é importante o crescimento espiritual. E sem você entender um pouco do que você tem no Espírito, que você precisa aprender a se voltar para o Espírito, a ser dirigido pelo Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não é verdade? Não é isso que diz? Então, se você não anda no Espírito, você está debaixo das concupiscências da carne. Por isso que nós pecamos. Porque nós não chegamos à estatura de varão perfeito. E quanto está distante ainda? Cada um fale por si. Tá? Quanto mais distante, mais você peca. Por quê? Porque não tem como não pecar. Tá? Não tem como não pecar. Você não tem força. A força para vencer a carne está no Espírito. No poder de Deus que opera em nós. Quando? Aonde? No Espírito. Tem pessoa que acha que o poder de Deus está ali impedindo você de pecar. Não! É o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para pecar. Sabe? Esse livre-arbítrio está o quê? Na alma. Agora, esse livre-arbítrio não existe no Espírito. Por quê? Quando eu estou no Espírito, eu não tenho nem que pensar. O meu Espírito só se alegra em meu Deus. A presença de Deus é a alegria do meu viver espiritual. Então não tem perigo de correr, de pecar, nem nada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é? Direis do Senhor, ele é meu Deus. Então, se você tem o tempo todo ali no esconderijo, que é no teu espírito, esconderijo do Altíssimo, onde ele está escondido dentro de mim? Aonde que ele está? Ele está escondido dentro do meu espírito. Tá? Então, se eu estou ali convivendo com ele, quando eu estou andando com Deus, eu estou ali. Eu estou lá que nem Adão, junto com Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, tudo. Então, como é que eu faço? Eu sei que hoje não vejo Jesus Cristo ali, mas outra hora eu faço. Tá? O que eu faço? Eu tenho que estar no Espírito, apenas andar no Espírito. Então, eu preciso andar no Espírito. Conforme eu ando no Espírito, eu não preciso fazer nada. É só viver no Espírito que eu vou crescer.
Um ser humano nasce nenenzinho, não sabe comer, não sabe beber, não sabe andar, não sabe nada. É só ele continuar essa vida, permanecendo vivo na vida humana, ele vai crescendo, ele vai aprendendo as coisas automaticamente, ele vai evoluindo, tá? É isso que falta no cristão. Mas o cristão, porque acha que já tem a vida eterna, então ele fica aqui cuidando dessa vida, em vez de juntar tesouros no céu, fica às vezes até juntando aqui na terra ou se distraindo com outras coisas que só estão o quê? Roubando dele. E ainda correndo risco de perder até a salvação. Então, é uma palavra sóbria que eu estou passando aqui, sabe, que tem... o que eu estou passando aqui, eu não estou querendo ensinar nem nada, sabe? A minha questão aqui é o quanto isso é importante. Talvez você olhe e fale, não deu valor nenhum. Eu vou falar, ouça de novo, porque isso é muito profundo. Isso vai fazer muita diferença na sua vida espiritual. E fazendo isso na vida espiritual vai fazer diferença total na eternidade. Como você vai passar essa vida eterna com Deus. Então, quando? É aqui. Sabe, você planta aqui para colher lá. Se você não plantou direito aqui, você não vai ter o que colher. Tá? E o tal será salvo como que pelo fogo. Não é isso que a Bíblia fala? Quer dizer, sobrou só a salvação. Você fala, nossa, concordo com você, meu. Pensando em ir para o inferno e ir para o céu, amém. Né? Ir para a presença de Deus, amém. Mas Deus quer muito mais. Imagina, eu quero colocar um filho, tá, de 1 mês ali. Não quero. É um processo que ele passa. Mas eu estou doido para ver ele crescer e chegar à estatura de homem perfeito. Sabe? Responsável, sabe? Evoluído, conscientizado de tudo, responsável, né? Todas essas coisas que a humanidade também exige de nós. É isso que é a alegria de um pai. Ver um filho crescido, tá? Em maturidade, em todos os sentidos. A tal ponto dele é tão maduro que agora pode se unir a uma outra mulher, né? A uma mulher e se tornar agora um casal. Você só se torna casal quando você é maduro, quando você é maduro. Tem até idade mínima para você casar. Então tem que chegar à maturidade. Você acha que espiritualmente também não é? Se você não chegar à maturidade que exige, você é uma virgem louca. Você é salvo, tá? Você tem a lamparina, mas o óleo, que é se encher do Espírito, não tem. E isso é a coisa que vai diferenciar daqueles que serão noiva ou não de Cristo. Então você não pode perder mais tempo, tá? Vamos correr atrás, amém? Tamo junto? Até a próxima. Não esqueça de dar o seu like, tá? Fazer a sua inscrição, se você assim o desejar, tá? E se você sentir, compartilha com alguém que possa também desfrutar dessa palavra, amém? Até a próxima, a gente se vê.